Olá a todos, é com grande satisfação que damos as boas-vindas ao canal Surgery Care Saúde, um espaço dedicado à informação e educação sobre os cuidados com a saúde, trazido até vocês pela Clínica Surgery Care Florianópolis. O nosso assunto de hoje será o pâncreas, um pequeno órgão localizado na porção posterior da cavidade abdominal, e apesar do seu tamanho, ele tem grandes implicações clínicas nas manifestações de suas doenças e patologias. Vamos falar um pouco sobre doenças inflamatórias do pâncreas, doenças císticas, sólidas císticas e neoplasia, tumores benignos e tumores malignos desse órgão. É com grande satisfação que trazemos para o nosso podcast uma equipe de profissionais extremamente qualificados, que são vocês aí, né? Experientes para discutir o assunto pâncreas, né? Suas doenças e suas implicações ao longo da vida do paciente. Primeiramente, contamos com a doutora Mariange Zadrosny Gouveia da Costa, doutora Ailco José de Almeida, Karine Perim Fernandes, nosso time de hoje. Acreditamos que o conhecimento é o nosso maior recurso e o nosso objetivo é levar informações de qualidade a todos os nossos ouvintes, para que possamos tomar decisões fundamentadas sobre a saúde e bem-estar da nossa vida. Bom, queria que vocês dão um espaço para vocês se apresentarem, um pouquinho, doutora Karine. Quem é a doutora Karine? Oi, doutora Edin. Eu sou Karine, sou cirurgiã oncológica. Eu me formei e fiz faculdade aqui em Florianópolis, na Universidade Federal de Santa Catarina. Minha formação dentro da área cirúrgica começou no Hospital Celso Ramos, onde eu fiz cirurgia geral. Depois fui para São Paulo, na Camargo Cancer Center. Fiz cirurgia oncológica, sou membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica e atualmente sou sócia na Surgery Care. Doutora Ailka, nossa colega. Tudo bom? Prazer estar aqui. Prazer estar aqui, Karine também, Marianges, junto para discutir as doenças do pâncreas. Eu sou Ailka Almeida, sou oncologista. Eu sou oncologista da Clínica CEOF, Centro Especializado de Oncologia de Florianópolis. Sou médico oncologista do Hospital de Caridade, do Hospital Bahia Sul. Sou membro da Sociedade Americana de Oncologia e sou membro também da Sociedade Europeia de Oncologia. Aí, obrigado, Ailka, pela presença. Obrigado. Doutora Marianges. Olá, Marianges. Quem é a doutora Marianges? Então, muito obrigada também pelo convite, doutor Eden, doutora Karine, doutora Ailka, muito feliz de estar aqui. Bom, eu sou médica gastroenterologista, sou formada também na Universidade Federal de Santa Catarina. Fiz a residência em Clínica Médica e Gastroenterologia no Hospital Universitário da UFSC. E fiz a pós-graduação em doenças do pâncreas na USP, tanto a defesa da dissertação de mestrado como da tese de doutorado na Universidade de São Paulo. E hoje sou médica no Hospital Bahia Sul, no Hospital de Caridade, trabalho na Clínica Endogastro e sou professora na Unisul. Isso aí. Muito bem. É uma satisfação tê-los aqui nessa discussão de hoje, né? Bom, o assunto é pâncreas, né? Vamos deixar quem mais entende pâncreas falar primeiro, Vamos né? começar. Vamos lá, doutora Mariange. Doutora Mariange, o que é o pâncreas, né? O que é esse órgão? Então, o pâncreas é um órgão que às vezes fica um pouco esquecido, né? Ele não é tão grande, ele está dentro do abdômen, mas está mais atrás, um pouco escondido, perto das costas, quase na coluna. É um órgão alongado e que tem importantes funções. Tem uma função endócrina, né? É o único órgão do corpo que produz insulina. E, além disso, tem importantes funções digestivas também. Produz enzimas digestivas, a amilase, que digere os carboidratos, a lipase, que digere a gordura, as proteases, que digerem as proteínas, né? Então, importantes funções para garantir uma boa nutrição para o paciente. Esse órgão é pequeno, né? Bem pequeno. Ele mede, com o fígado, realmente, ele mede em torno de 16 centímetros, alongado, fica lá perto um pouco depois do estômago, perto do duodeno. A cauda se estende um pouco à esquerda, fica perto do baço, mas não é tão acessível, né? E muitas vezes fica um pouco esquecido. É esquecido porque é difícil também fazer o diagnóstico de doenças. Hoje nós temos mais recursos, tomografia, ressonância, mas muitas das vezes a manifestação das doenças é um pouco lenta, né? Ele não se manifesta tão claro quando uma doença de estômago, a gastrite, por exemplo, né? E também por não ser tão frequente, não é tão lembrado, né? Isso, Então, muitas vezes a dor
que o paciente apresenta, muitas vezes é atribuída a uma dor de estômago, né? Ou uma alteração de hábito intestinal. Será que é um problema intestinal? Mas também pode ser um problema pancreático. Então, A dor nas costas. Dor nas exatamente. costas. A dor nas costas, às vezes, é tratada como um problema ortopédico e, na É uma verdade, doença a do origem pâncreas. é pancreática. Uma coisa que eu acho que o pessoal também, cada vez mais na clínica, tem prestado atenção, assim, o pâncreas endócrino, a gente vai ver insuficiência de diabetes, né? E o pâncreas exócrino, que a gente acaba vendo muitas vezes ele não está produzindo, as pessoas com queixas vagas digestivas, o paciente começa com algumas queixas vagas, perda de peso, algum pouco de extensão, vai falar com a Mariângela, porque pode ser alguma coisa isso relacionada mesmo. com o pâncreas, E às que vezes pode né? dizer que é. É a insuficiência pancreática, então essa função a gente chama de função exócrina do pâncreas, né? Que é a capacidade do pâncreas produzir e liberar essas enzimas para a digestão dos alimentos. Ela tem muitas manifestações, né? Então, às vezes, nós lembramos quando o paciente tem um quadro muito exagerado, quando chega a ter muita gordura nas fezes, quando tem muita diarreia, acaba lembrando um pouco mais da insuficiência pancreática, mas pode ter outras manifestações nesse meio do caminho que nem sempre são tão claras. Flatulência, emagrecimento, desnutrição, e podem ser manifestações da falta de função pancreática. E sempre que o paciente tem um emagrecimento de origem obscura, tem alteração do ritmo intestinal, a gente pensa em doença do intestino, mas também não devemos esquecer da doença do pâncreas, né, Mariângela? Exato. Bom, das doenças do pâncreas, o mais comum que a gente vê no dia a dia é a pancreatite, né? Acho que é uma inflamação do pâncreas, Mariângela, é isso? Exatamente. A pancreatite aguda é uma inflamação aguda do pâncreas, né? Onde as enzimas pancreáticas se ativam dentro do próprio pâncreas. Então, o que é o correto? Que as enzimas sejam liberadas e façam a digestão lá no intestino dos alimentos. Mas quando acontece algum problema, pode acabar acontecendo a ativação dessas enzimas dentro do próprio pâncreas. E aí as enzimas acabam digerindo o próprio órgão. Então, por isso que a gente diz que o pâncreas é o órgão que mais se inflama, porque ele produz uma substância que se autoagride, né? E essa inflamação, ela realmente pode ser grave, pode ser sistêmica, né? E levar à disfunção de órgãos e a risco de vida. Geralmente, a gente como cirurgião, né, nós como cirurgiões, Mariângela, nós vemos muitos casos de pancreatite relacionados a cálculos, né, cálculos, litíase, né, colilitíase principalmente. Qual é a principal causa de pancreatite aguda? A principal causa são os cálculos, sem dúvida, né, disparado. Então, a litíase biliar é a principal, né, que são as pedrinhas na vesícula. Então, esses cálculos acabam se formando por um desequilíbrio desses componentes da bile, que vem do fígado. Então, acabam se formando cálculos, as pedrinhas dentro da vesícula biliar, que quando migram, quando elas saem do canal e dificultam a drenagem pancreática, já que o ducto pancreático termina junto com o ducto hepático lá no intestino, acaba não tendo uma drenagem adequada da enzima pancreática, do suco pancreático e ativação intrapancreática, consequentemente pancreatite. E aí a causa é a litíase biliar, né? A causa mais frequente, sem dúvida, é a litíase. Aquela pedrazinha saiu da vesícula, caiu no canal da bile e foi causar uma obstrução lá embaixo, a hora que o canal da bile entra no intestino com o canal do pâncreas, né? Exatamente. E às vezes o paciente não tem uma manifestação no canal biliar, não tem uma manifestação clínica, não fica ictérico, não fica amarelo, mas qualquer manifestação no pâncreas ele já tem um quadro importante. Né? E muitas vezes o cálculo vai para o intestino, não fica preso lá no A maioria ducto biliar. passa, né? A maioria passa. Só que o pâncreas fica nervoso. E o pâncreas se inflama por causa disso. A relação anatômica dele é rica, né? Ele tem relação, né, como vocês citaram, estômago, duodeno, mas também tem, então, o canal da bile, né, a via biliar, então tem muita relação direta. E isso pra gente, né, como cirurgiões é importante. A gente vai falar depois, mas assim, todas as cirurgias relacionadas ao pâncreas são algo, né, são complexas, justamente pela relação anatômica dele. Hipertrigliceridemia, tu tem visto bastante também como causa? Também é uma causa de pancreatite, então o paciente que tem uma pancreatite aguda deve procurar estabelecer a causa, né? Fazer um exame de ultrassonografia logo que é admitido por pancreatite, e a dosagem de triglicerídeos também é importante, porque é uma causa de pancreatite
aguda também, e que pode implicar no tratamento da pancreatite a curto prazo, né? Já no momento nos primeiros dias da internação, ou posteriormente para evitar outras crises de pancreatite. Então, a litíase não é a única causa. Aumento de triglicerídeos, outras alterações metabólicas, mesmo tumores, né, podem ser causa de pancreatite aguda, e alterações genéticas também. Como é que a gente faz diagnóstico de pancreatite aguda? Então, primeiro é a clínica, né? É o sintoma. Então, o paciente que vem, o sintoma mais frequente é a dor. Então, por isso é importante, né, lembrar da possibilidade de ser pancreatite. Uma pessoa que chega com dor abdominal, que apresenta dor abdominal, não negligenciar, não imaginar, isso é só do meu estômago, ou talvez foi alguma coisa que eu comi. Procurar atendimento, né? Uma dor intensa que não melhora com analgésico simples, procurar o hospital. Muitas vezes uma dor que se irradia para as costas, no abdômen superior, intensa, muitas vezes associada a náusea e vômito, e aí isso levanta a possibilidade de ser uma pancreatite. E aí, chegando no hospital, é feita a investigação com exames, e o principal marcador para o diagnóstico são as enzimas, a dosagem de amilase e lipase no exame de sangue. Sim, se elas estiverem elevadas, sugere uma pancreatite aguda. Certamente. E às vezes o paciente chega numa emergência, ele tem facilidade, hoje algumas emergências, fazer tomografia, faz a tomografia. Tem algum achado específico de pancreatite aguda, né? Então, quando o paciente chega com dor abdominal típica e alteração de enzimas, nós podemos fechar o diagnóstico, né? Se há alguma dúvida de diagnóstico, ou as enzimas não alteraram suficientemente, ou o quadro talvez não seja tão típico, realmente a tomografia fecha o diagnóstico. E aí mostra os sinais inflamatórios, edema, aumento de volume, então os achados inflamatórios no pâncreas. E pode, inclusive, mostrar se há alguma complicação, mas normalmente na evolução da pancreatite que elas vão aparecer, né? Muitas vezes no começo a tomografia ainda não consegue mostrar toda a gravidade. E uma pergunta que chega sempre no consultório: o paciente foi lá, internou, chegou na emergência, fez uma tomografia, deu a pancreatite, aí vai no consultório, peço o ultrassom, né? Aí ele pergunta: doutor, mas eu fiz a tomografia, para que fazer ultrassom se eu já fiz um exame mais complexo? É um comum isso, né? Muitas vezes eles pensam que pelo fato de fazer uma tomografia, né, creem que seja um exame mais sofisticado, mas cada exame tem a sua indicação, né? Cada exame vai ver, tem o porquê dele ser solicitado. Se ele chegou no consultório de um cirurgião, é porque ele está tendo, né, provavelmente um planejamento terapêutico aí cirúrgico. E os cálculos biliares, esses que causam essa pancreatite, a grande maioria não é radiopaco, ele não é visível na tomografia. E um dos melhores exames com menor custo, vamos dizer assim, e com bom acesso é o ultrassom para ver a vesícula. E aí consegue ver a presença ou não de cálculos. Aí ele chega lá, a gente pediu ultrassom, mostrou que tem uma pancreatite, mostrou que tem pedra na vesícula. Aí eu vou lá, vou pedir um outro exame, né? A gente, ressonância, não é isso, Maria Ângela? Então, no paciente que tem pancreatite biliar, pancreatite leve, de né? causa biliar, né, que foi causado por um cálculo biliar, a gente deve ter segurança de que o cálculo não está mais no ducto biliar, né? E a ressonância é o exame que é capaz de mostrar isso. Isso. Então, às vezes, nós temos os recursos diagnósticos, estadiamento, né? Desde tomografia, ultrassom e a ressonância também, né? Sim. Ressonância seria quase que obrigatório na pancreatite aguda de origem biliar, né? Para ter certeza que o cálculo já passou, né? Exato. Isso aí. E existem pacientes que acabam fazendo os 3 realmente, Isso né? aí. Sim. E não necessariamente por sobreposição, simplesmente de exames, mas cada um com a sua indicação. Então, o interessante é isso, né? É discutir os casos, conversar com quem maneja, né? E solicitando os exames de acordo com a necessidade. O que a gente tem que ter certeza é que o diagnóstico está correto, né? Acho que nós temos grandes recursos que vão ajudando no nosso diagnóstico. A gente não vamos propor um tratamento mais efetivo quando a gente está cercado de todas as hipóteses diagnósticas resolvidas, né? Sim. E se nós conseguimos chegar na causa, né, por exemplo, de uma pancreatite que não é biliar, investigar a causa é importante para evitar novos episódios de pancreatite. Estando o cálculo ainda na via biliar lá, a recomendação vai ser CPRE, daí no caso?
Exatamente. O cálculo tem que sair dali, né? Exatamente, é. Como vai sair dali? A Melhor opção para CBRE endoscopia, né? é um exame endoscópico. É. Então, por endoscopia, é removido o cálculo da via biliar e, posteriormente, é feita a cirurgia para retirada da A vesícula. gente começa a botar no fluxograma a quantidade os caminhos que o paciente vai percorrer para fazer resolver a vida dela. E, às vezes, e assim, a gente está falando em cálculo, né, que migrou, saiu da vesícula, foi pro canal da bile, né, e depois, ao final de tudo isso, o paciente vai para casa e pergunta, né, e esse cálculo, qual era o tamanho desse cálculo? Às vezes tem o quê? Meio centímetro? O tamanho. Justamente, E e é são isso os aí, né? Uma cálculos coisinha pequenos pequena. que são aqueles Exatamente. capazes de sair migrar, da vesícula O e cálculo, a migrar. lama também, às vezes, né? Sim. Antes de virar um cálculo, ele vira um barro na vesícula e é uma das principais causas de pancreatite também. É isso aí. E a pancreatite, né, Mariana? Hoje nós estamos falando de pancreatite aguda leve, né? Aquela que tem um sintoma, o pâncreas fica inflamado. Só que essa inflamação pode ser mais severa, né? Sim. Felizmente, a maioria das pancreatites são leves, são autolimitadas, né? O pâncreas se recupera e mantém as suas funções, mas nas pancreatites graves realmente pode acontecer necroses, coleções, disfunções orgânicas que realmente põem em risco a vida do paciente, né? Aí nós tínhamos uma classificação, que é pancreatite grave ou necrohemorrágia, com nome... Sim, existem muitas classificações, né? Muitos scores de gravidade, porque nenhum é perfeito, né? Então, existe dificuldade em saber qual paciente que vai ser leve, qual paciente vai ser grave. Então, é importante observar e acompanhar esse paciente. E a evolução que vai dizer, ela pode começar leve e vai se agravando com o tempo, né? Isso mesmo. Eventualmente pode começar de uma maneira... As primeiras 48, 72 horas são fundamentais. Muitas das vezes a gente é chamada, deu uma pancreatite aguda, tem pedra na vesícula, vamos operar rápido, né? Não, é um paciente para a gente esperar a evolução, esperar o desfecho, para em outro momento, assim, tem que ser operado logo, mas passar a fase como posso dizer, a fase de estabilização do paciente, né? Para ver se ele vai evoluir favoravelmente ou não, né? Muitas vezes mesmo. ele tá, algumas vezes, né, ele tá grave e muitos pacientes que às vezes os cirurgiões são solicitados para avaliar estão até em UTI. E a presença do cálculo, o intuito da cirurgia da vesícula é evitar recorrência, né? Então, se o paciente ele está muito inflamado, muitas vezes está até entubado, sedado, recebendo muita medicação, não é o momento de evitar uma recorrência, né? O momento naquele início, naquele momento é tratar, esperar a evolução para melhorar clinicamente, para fazer uma cirurgia na melhor situação possível. Deixa eu só voltar um passinho atrás. Eu acho que é interessante a gente frisar isso, que eu assim acho importante isso, né, de comentar e falar com os pacientes, né, sobre os fatores de risco, assim. Eu acho que são as coisas que a gente tem que deixar bem frisado, né, obesidade, o tipo de alimentação, ingesta alcoólica, esse tipo de coisa. Eu acho que é importante da gente frisar e lembrar no consultório do dia a dia, porque a gente não é o objetivo também só abordar aquele paciente que Doente. depois que já teve, né, antes. Certamente. o ideal aqui a gente está intervindo antes, né? Isso. Quando a gente consegue intervir antes, a gente promove saúde, cara. Vamos dizer assim, vocês vão começar a ter uma atitude diferente para que não venha acontecer esse tipo de coisa. Eu acho que isso é uma coisa importante. Nessa promoção de saúde, né, Hugo, a gente cada vez mais estamos vendo menos pancreatite aguda grave, né, Marines? Sim. O fato do acesso aos exames, fazer uma ultrassonografia, a gente faz diagnóstico da principal causa de pancreatite, que é a pedra na vesícula. A gente faz diagnóstico precoce e já realiza o tratamento da pedra na vesícula antes que ela dê tempo dela ter tempo para ter pancreatite, né? Complicado. Uma coisa que também me chama a atenção, que assim, cada vez que tu vai lá, pede ultrassom, tá com esteatose hepática, né? O cara tem um nível de esteatose hepática.
a esteatose hepática está relacionada com maior secreção de quantidade de ácidos biliares. E possivelmente comece a estar relação também com formação de cálculo e também relação Tem relação com com o a risco, comida. com o risco de várias doenças, Isso aí, todas as doenças Sim. relacionadas até com neoplasia do intestino, neoplasia do Sim. pâncreas, A obesidade, síndrome metabólica. síndrome metabólica, obesidade, doenças coronarianas, doenças cerebrovasculares degenerativas, tudo isso está relacionado praticamente dentro do mesmo contexto, né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente vê no consultório e às vezes não valoriza ou passa no consultório, porque começa a se tornar uma coisa comum. A gente recebe um ultrassom, tem esteatose hepática, ok, não dá muita importância. Acho que cada vez o clínico tem que ser chamado a atenção e prestar atenção nesses detalhes. Cuidado, manutenção da saúde. Eu tenho alguns pacientes, às vezes, que vêm, né, com isso e alguns deles já me falaram assim, mas esteatose não tem tratamento. Assim, olha, não é porque eu não vou te prescrever um remédio que ele não tem jeito. Então, assim, se você começar a mudar os seus hábitos, da forma como as coisas estão agora, isso tá te levando a isso. E pode ser que isso até progrida. Você tá com uma esteatose leve, ela pode progredir e causar realmente um dano sintomático. Agora, não é porque eu não estou prescrevendo um remédio, um comprimido, algo para você tomar, que isso não tenha jeito. Então, assim, você precisa mudar seus hábitos, né? Tanto dieta, atividade física, Fazem parte do tratamento, né? Fazem parte. Isso que você falou aí, o que é muito importante, né? Às vezes é comum o paciente ter uma dor abdominal, primeiro o local que ele vai é um pronto atendimento, né? Sim. Fez um diagnóstico e descobriu lá uma pancreatite, descobriu uma pedra na vesícula. Só que ele tem uma esteatose hepática, ele tem um pouco de obesidade. O paciente, aquela doença já é resultado de um conjunto de fatores e às vezes a pessoa vai lá e operou, tirou a pedra na vesícula, resolveu a pancreatite. Só que aquilo que levou ela a ficar doente continua existindo, né? Sim. Se a gente não olhar a longevidade, é uma coisa que eu aprendi, assim, temos que dar desfecho para o nosso paciente. O desfecho não é só tratar a doença que eu identifiquei, tem que tratar aquilo que, conversar com o paciente para que ele perceba que às vezes o hábito de vida dele que está levou àquela doença, né? Sem dúvida. E na pancreatite aguda, uma coisa que a gente tem que falar, né, eu acho importante, nós tínhamos muita pancreatite aguda grave, né? E o cirurgião era o nosso maior medo, né? O medo do cirurgião era operar uma pancreatite, não medo. Era um resultado ruim. Nós chegávamos no hospital, um paciente com uma pancreatite aguda grave, nós éramos muito intervencionistas, nós diminuímos o tempo da intervenção, o paciente ia para a UTI, a gente postergou a cirurgia, postergamos, que passamos o paciente para a clínica. Nós não vemos mais pancreatite aguda grave, né? Isso foi a Mariângela que fez a formação, mestrado, doutorado em pâncreas na USP, uma escola que estuda muito pâncreas, né, Mariângela? Acho que é a escola que mais estuda pâncreas no Brasil, né? Sim, temos muito bons serviços de pâncreas no Brasil, mas a USP realmente tem um volume grande de pacientes. E a gente, com a sua vinda, você assumiu esses pacientes de pancreatite aguda, né? Tirou do cirurgião, porque não é que tirou, ele não tem que ser visto pelo cirurgião, né, Mariana? O paciente com pancreatite, na verdade, ele precisa de uma equipe multidisciplinar, né? Então, o clínico, o radiologista, é importante, o cirurgião, o endoscopista, radiologista intervencionista. Então, hoje nós temos a oportunidade de trabalhar num serviço, né, no hospital, onde nós temos uma equipe multidisciplinar. E com isso, nós discutimos os casos, vemos os pacientes em conjunto, conversamos. Isso é fundamental. Né? É essencial. Isso faz muito bem para o paciente, sem dúvida. O fato de a gente não estar operando mais não quer dizer que ele está sendo tratado de maneira tão boa que não está sendo necessário nenhuma intervenção cirúrgica. E toda a literatura mostra isso, que quanto mais nós podemos observar, aguardar, né, e ser mais conservadores no manejo da pancreatite aguda, é melhor. Os resultados são melhores. Muitas vezes com endoscopia, quanto maior o arsenal que a gente tem à nossa disposição, melhor é o resultado, né? Sim. E a equipe multidisciplinar em todas as doenças, né? O mercado está ficando bem consolidado. Precisamos tratar as doenças, às vezes, mais graves, com vários olhares, né? Os pacientes vão melhor, eu creio que sim. Melhor Cada um discutindo, né, individualizando, né, o atendimento do paciente.
e cada especialidade definindo, né, a melhor maneira de abordar, de caso precise de alguma intervenção, qual é o melhor momento. Eu acho que os pacientes ganham sim. Inclusive tem estudo disso, né? Tem estudo mostrando Isso. estatisticamente pacientes que vão para discussão multidisciplinar têm sobrevida melhor do que aqueles que não vão para a equipe multidisciplinar. A medicina ela evolui muito rápido, né? E nas É. suas diversas áreas. E a gente não tem capacidade de adquirir todo o conhecimento. Tem que ter discussão, os casos também ficam cada vez mais individualizados. A gente começa a ter mais informação, e essa quantidade de informação leva a cada vez individualizar mais o paciente, individualizar mais a doença. E isso precisa ser, essa individualização necessita uma abordagem especial, individual, que a gente precisa de um grupo para decidir qual vai ser a melhor estratégia para esse indivíduo especificamente. Se a gente tempos atrás tinha menos informação, acabava tratando mais de forma igual todo mundo. Cada vez mais, Isso. tu podendo ter informação e saber que cada um pode evoluir diferente, ter essa abordagem individualizada é super importante. E isso precisa da equipe multidisciplinar para discutir, né? O que esse especialista acha, o que aquele outro acha, e a gente em conjunto achar o melhor caminho. E na pancreatite aguda grave, o intensivista faz parte também dessa discussão. Ele tem que Exatamente. estar junto com a gente, né? Sim, Porque o certamente. paciente muitas vezes está instável, eles precisam do apoio de todo mundo, olhando e dando um caminho, né? sim. E as outras áreas também, né? A nutrição, a fisioterapia, a enfermagem. Então, o número de profissionais é bem grande. né? É bem grande. A gente fica bem contente de trabalhar no serviço na qual cirurgião, a gente quase não operamos mais, né, Karine? São raros os casos que a gente precisa abordar, porque essa doença dele foi tratada e resolvida através de um tratamento multidisciplinar que não houve necessidade de fazer uma cirurgia, né? Isso é muito bom. Muito bom. Em Florianópolis, assim, uma coisa que a gente vê, né, e assim, a disponibilidade dos diferentes serviços e de diferentes especialidades e diferentes exames disponíveis para a gente conseguir oferecer para os doentes coisas que algum tempo atrás a gente não tinha. Hoje tá bom, né? Eu acho que sim. Eu acho que tá mais... Não, precisa ser tratado num centro fora daqui de Florianópolis. Hoje em dia, a grande maioria das coisas, tu consegue praticamente ter o mesmo acesso aqui, a mesma condição e nível semelhante. E nível equivalente. Equivalente. A medicina que nós praticamos na cidade de Florianópolis hoje é muito boa. Sim. Eu fico contente de trabalhar numa cidade. Nós temos uma medicina boa. Não somos nem melhor, mas somos medicina boa. Tanto da parte de material mesmo, né, de tecnologia, quanto de pessoas, né? Eu fico muito satisfeita também. Isso aí, pessoal. Aí tem aquele paciente com pancreatite aguda, chegou na emergência um dia, teve a pancreatite aguda, tem 72 anos, fez o exame, já não tem mais vesícula, já foi tirada, a doutora Hélio passou e tirou a vesícula antes, né? Mas ela continua tendo pancreatite aguda, foi lá, tem um canal da bile um pouquinho, um canal do pâncreas, do Wilson, né? Um pouquinho dilatado, fez novo, foi para casa, mas já passaram uns 2, 3 meses, novo episódio de pancreatite aguda. O que você pensa nesses casos, Mariângela? O paciente com idade um pouco mais avançada, a gente sempre tem bastante preocupação a respeito da neoplasia, né? Aí. E uma ferramenta que nós temos à disposição é a ecoendoscopia. Então, se a ressonância magnética não foi capaz de mostrar a causa, né? Não havia hipertrigliceridemia, não havia outras causas detectadas, a ecoendoscopia pode mostrar, e pode mostrar inclusive uma neoplasia. Neoplasia. Que é o tumor de pâncreas, né? Quando é uma pancreatite aguda numa pessoa jovem, eu penso em pedra na vesícula, eu penso em dislipidemia, em colesterol, triglicerídeos, medicamento às vezes. Sim. Agora, aquela pancreatite aguda na pessoa mais velha, é uma pancreatite aguda mais leve, não é tão grave, mas ela é repetitiva, né? Sim, muitas vezes acontece isso. Isso aí. Bom, vamos lá, nós temos falando um pouco, conversando sobre pancreatite aguda, a gente vai... E existem outras doenças no pâncreas, né? Às vezes, um achado comum que eu vejo, chega no consultório da gente, eu tenho um cisto no pâncreas, né? Um cisto, o pâncreas é dividido em cabeça, corpo e cauda, dividido em 3, né? Cabeça mais próximo ao intestino e cauda mais próximo ao baço. Aí achei lá um cisto no pâncreas, né?
Que E esses cistos têm sido cada aí vem vez a mais discussão diagnosticados, né? multidisciplinar, né? Uhum. O que fazer com esse cisto, né? Uma coisa que eu até nós já conversamos é o seguinte: cisto pode aparecer em diversas partes do organismo, né? E não necessariamente ser algo ruim. Existem alguns órgãos que é bem normal termos cistos, mas no pâncreas eu sempre recomendo, ele tem que ser visto por um especialista. Tá? Porque algumas características são muito graves e às vezes muito sutis. Então, cisto no pâncreas deve ser avaliado por especialista. Se o médico que está assistindo esse paciente, ele não tem conhecimento, não tem, assim, ele não é o hábito dele, ele não trata esse tipo de doença, ele não está familiarizado, ele deve encaminhar, porque cisto no pâncreas tem que ter muita atenção. Roda, Marianges. Totalmente. Então, esses cistos realmente têm sido mais encontrados, né? Eles não são tão infrequentes. Antigamente, muitas pessoas nem sabiam que tinham. A maioria deles tem cursos benignos, mas muitos são pré-malignos. Então, sempre que é visto um cisto no pâncreas, é encontrado um cisto no pâncreas, deve ser feita uma avaliação com cuidado, né, quanto ao risco de malignidade, quanto ao risco Diferente de de um cisto, como a Cadinha evolução. falou, tem um cisto no fígado, tem um cisto no rim, Sim. a gente vai Eles costumam, a manifestação da doença oncológica nesses órgãos ele precisa ser um pouco mais robusta, né? Não é que não precise de avaliação, mas assim, os cistos no pâncreas muitas vezes são lesões muito, muito pequenas e não é todo o exame de imagem capaz de detectar essas alterações que são muito, muito sutis e que já podem dar indícios de se tratarem de serem neoplasia. Então, assim, tem que ter muita atenção. Isso aí. Assim, mesmo que o paciente descobriu um cisto, não, um cisto no fígado a gente está habituado, é comum, no rim é comum, no pâncreas, um sinal amarelo, né? É um sinal, luz amarela. Exatamente. Sim. Não é luz vermelha, mas é uma luz amarela e obrigatoriedade, se não tem nenhuma indicação de intervenção, uma obrigatoriedade de seguimento, né? Exato. A evolução desse cisto a gente tem que acompanhar. Sim. Né? A maioria das vezes o curso é benigno, né? Na maioria das vezes eles podem ser seguidos, mas alguns precisam de tratamento cirúrgico. E existe aquele cisto, ou pseudocisto, né? Quando depois de uma pancreatite aguda mais severa, mais grave, o paciente cursa com um acúmulo de líquido ali, né, Mariana? Isso, tanto na pancreatite aguda como na pancreatite crônica também. Isso. Então, os pseudocistos acontecem por rotura de um ducto, onde o suco pancreático se organiza na forma de um cisto. Então, por isso que é um falso cisto, não tem uma parede com epitélio, com células, né? A parede do cisto é formada pelas estruturas que estão ao seu redor. Então, por isso que se chamam pseudocisto. Enquanto que os cistos verdadeiros são os cistos neoplásicos. Eles têm uma camada de epitélio, de células. O que a gente faz com o pseudocisto, Mariana? Tem lá um pseudocisto grande, pequeno... Então, Precisa os fazer alguma pseudocistos, coisa? na maioria das vezes, eles também podem ser acompanhados. Os pseudocistos de pâncreas acontecem após uma pancreatite aguda ou no curso de uma pancreatite crônica e depende da repercussão, né? Será que é um pseudocisto que comprime uma estrutura importante, causa uma obstrução do aparelho digestivo, com distensão gástrica e vômitos? Então, se eles causam uma repercussão, eles precisam ser abordados. Mas se eles não causam repercussão, eles podem ser acompanhados também e podem se resolver espontaneamente. Então, muitas vezes eles não devem ser mexidos. Não mexe com quem tá quieto, né? Exatamente, como na grande maioria das vezes. O cisto, digamos assim, um cisto intraductal papilar mucinoso adenoplassia, ou IPMN, né? Que é, digamos assim, a doença, ela evolui inicialmente da mesma célula, de um stem cell, de uma célula básica, que sofre uma mutação. Ela vai poder evoluir para uma neoplasia epitelial ou vai poder sofrer outros tipos de mutações e vai evoluir para um IPMN. E quando ela evolui para o IPMN, aí, assim, para a gente poder fazer o diagnóstico definitivo, precisa puncionar toda vez ou é diagnóstico por imagem está resolvido?
Então, nem Para sempre saber se... precisa funcionar. Então, algumas características da imagem mostram as características do IPMN. A comunicação com o ducto pancreático é uma característica bem típica. E no exame de ressonância magnética, isso pode ser visualizado. É claro que quando é um cisto maior, que permite a punção, tem dúvida diagnóstica, as características do conteúdo do cisto também contribuem para o líquido, né? diagnóstico. Exatamente. E às vezes tem aquele marcador tumoral que a gente tem no sangue, o CEA, né? Aí a gente faz uma punção do líquido, aí vem um CEA lá de 5.000. E é uma característica do cisto mucinoso e não de malignidade, né? Isso aí. É Pode assustar às vezes, assusta né? muito, né? Assusta, mas é ao contrário, né, Mariana? Sim, ele simplesmente dá o diagnóstico de um cisto mucinoso, né? Que muitas vezes não Que precisa muitas fazer. vezes é benigno e Isso, não muitas faz vezes nada. não precisa ser. Não necessariamente esse marcador tumoral muito elevado precisa fazer alguma coisa, né? Exato. Bom, e aí, doença cística do pâncreas, temos cuidado, algumas vezes precisamos fazer a punção ou não, vai discutir com o médico o que vai fazer ser feito. E o resultado dessa punção que vai determinar a conduta, né, Mariana? No resultado, a gente vai ou vai manter o segmento ou vai propor alguma intervenção. Mas tem que ser elucidado o diagnóstico desse cisto, né? Sim. Quando é muito pequeno, muitas vezes só acompanhamento do exame de imagem, né? Sim. Isso aí. Quando é muito pequeno, às vezes é difícil de diferenciar também se ele é um IPMN, se é um cisto seroso. E às vezes até o pseudocisto pode levantar se é uma dúvida. neoplasia epitelial propriamente, numa fase muito inicial, pequenininho. Sim. E aí começa a nossa discussão, né, com o radiologista, né? Me diz o que é, me diz o que é. Que é? E aí Tem ele comunicação com o vírus, com o canal? E muitas vezes não é só a característica do próprio cisto, né, mas a característica de todo o pâncreas, né, às vezes com sinais de atrofia, dilatação dos ductos, né, e idade, e aí entra aquela questão também que a gente já conversou em outra oportunidade. Muitas vezes, às vezes a gente tem alguma dúvida em relação ao cisto em si. As características a gente não consegue bater o martelo no diagnóstico, mas a gente tem uma história de pancreatite de repetição, a gente tem a história de um paciente um pouco mais do idoso, né? Um dos principais fatores de risco para a neoplasia de pâncreas é a própria idade, tabagista, eventualmente um diabetes que descompensou, e não sinais diretos do cisto. Então, assim, de novo, é a reunião multidisciplinar, é a conversa com o radiologista, são todas as características daquele pâncreas, a história pessoal do paciente, e que aí a gente toma conduta. Isso aí. É rico o negócio. É rico. O pâncreas a gente, ao longo do tempo, a gente vai mudando o fluxograma, às vezes, da conduta, do manejo. Os recursos diagnósticos vão aumentando. E o envelhecimento da população vai aparecendo coisas que antes a gente não via tanto, né? Bom, e é lá. Sobre cisto, nós vamos agora falar um pouco sobre as lesões sólidas, né? Chegou ali, nós temos um nódulozinho, né? Fez um exame de ultrassom, encontramos um nódulo, doutora Ilka, e que esse nódulo no pâncreas, aí tem lá nódulo na parte distal do pâncreas, na parte proximal do pâncreas. Nós temos que diferenciar esse nódulo, né? Se é benigno, maligno. Como é que a gente faria isso, doutora Ilka? Os exames que a gente vai acabar utilizando são os exames que a gente já estava discutindo. São os exames de imagem, que vão nos dar capacidade de fazer avaliação local, ressonância. Tem que chamar o Dr. Jorge, né? Nosso radiologista. Nosso radiologista. E o pessoal da endoscopia, porque o paciente vai ter a necessidade de fazer ecoendoscopia. E a ecoendoscopia tem a capacidade e a possibilidade de chegar e te dar uma amostra desse material. Isso é o que vai ser o diagnóstico definitivo, né? Poder fazer, além dos exames laboratoriais, você vai fazer lá uma pesquisa para ver se tem um CA19-9 elevado, pode dar alguma informação auxiliar dentro desse caso. E também se o paciente eventualmente tem alguma outra sintomatologia, às vezes tem uma perda de peso, tem dor, tem características que possam estar relacionadas também com a presença de uma doença que levanta suspeita para ser neoplasia. Mas o diagnóstico definitivo, a punção com a ecoendoscopia, biópsia, vai ser o diagnóstico definitivo.
E nessa biópsia a gente faz, às vezes a gente encontra, vem um nome, né? Adenocarcinoma, vem um tumor neuroendócrino. E aí, o que a gente faz, né? Assim, tem um tumor neuroendócrino e adenocarcinoma. São diferentes, né? São células diferentes, né? São células diferentes. O tumor neuroendócrino já diz assim, o nome diz uma origem neural e endócrina. É um tumor que tem características diferentes por ser a célula tem relação com a origem neuronal e também tem a capacidade de produzir substâncias endócrinas. E esse é, então, um tumor que tem um comportamento diferente e não é uma origem epitelial. A origem epitelial tem um comportamento diferente. Daí o grupo de mutações e alterações que ocorrem nesse tipo de paciente que leva à formação do adenocarcinoma do pâncreas, ou ductal pancreático, é um tipo de alteração diferente e o grupo de células é diferente. Então, o comportamento clínico acaba sendo também diferente. Então, o neuroendócrino, frequentemente a gente encontra pacientes com baixo grau e que têm um prognóstico bem mais favorável e com tratamento cirúrgico efetivo para alguns pacientes. Outros podem eventualmente até serem acompanhados conforme o tamanho da lesão. Agora, a neoplasia epitelial, o adenocarcinoma de pâncreas, precisa de uma abordagem diferente. O neuroendócrino eventualmente pode ser acompanhado, nunca... Pode ser acompanhado. Eventualmente, lesão muito pequena, pode ser acompanhado sem necessidade de tratamento. É isso, Depois da Maria? biópsia. Depois da biópsia, né? Depois da biópsia, depois da E confirmação. esse é um assunto que realmente angustia muitas pessoas, né? O câncer de pâncreas muitas vezes tem um prognóstico ruim, né? Tem risco de morte, isso angustia a população. E muitas vezes o paciente gostaria de saber como é que eu vou saber se eu tenho, né? Eu devo fazer um exame? Gostaria de fazer a pergunta para o doutor Ailka. Como é que o senhor orienta as famílias ou mesmo uma pessoa que não tem um familiar e que vem questionando a esse Esse respeito? tempo atrás nós estávamos discutindo um caso, né? Que 2 irmãos... História familiar O paciente, positiva. hoje em dia, assim, a recomendação do NCCN, todo paciente tem diagnóstico de adenocarcinoma. Vamos lá, só um pouquinho. O que é NCCN? O NCCN é o Veja lá. National Comprehensive Cancer Network nos Estados Unidos, que é tipo assim, como seria um guideline de tratamento. O nosso livro de... Um Livro de guideline, condutas, né? um Guia de livro de conduta, condutas, um guia de condutas. Isso. Esse é a recomendação para paciente que tem diagnóstico de adenocarcinoma de pâncreas, é fazer um estudo para investigação se tem alguma alteração genética familiar. Então, teria recomendação de fazer essa investigação. Paciente que hoje chega com diagnóstico, uma recomendação é olhar para se tem alguma alteração genética que possa eventualmente identificar uma síndrome de origem familiar. Isso eu acho importante. Inclusive, isso faz diferença em prognóstico. Os pacientes podem ter uma evolução diferente e até futuramente de estratégia de terapêutica diferente para alguns tipos de pacientes. Paciente com instabilidade microsatélite pode ser abordado diferente daquele que não tem instabilidade microsatélite. Tem STK11, é um outro tipo de alteração que precisa uma abordagem também diferente. Essa instabilidade microsatélite a gente vê no exame, né, da biópsia, né? Dá para ser o material o material da anatomia patológica vai ser útil para pesquisar se há presença das enzimas. Aí vai pesquisar se há presença das enzimas. A presença das enzimas, ela dá uma informação de que se as enzimas estão presentes, provavelmente os genes estão lá presentes e produzindo as enzimas. Se as enzimas estão ausentes, provavelmente está ocorrendo uma deficiência num gene. Aí você segue para a investigação para ver se o paciente tem realmente uma alteração genética que possa ser hereditária. Porque as enzimas às vezes param de funcionar não somente pela ausência do gene, mas elas podem ser silenciadas, o gene pode ser silenciado, então é um outro fator que leva ao não funcionamento do gene. Isso não necessariamente passa a ser uma condição herdada, então é um silenciamento de um gene que ocorreu por um outro fator,
mas não necessariamente é hereditário. Quando a gente investiga essa característica hereditária e se identifica lá a presença, depois a família também tem que ser aconselhada para a investigação e acompanhamento. Então, algumas síndromes genéticas, né, que realmente merecem de acompanhamento e de rastreamento, e a própria presença de cistos pancreáticos também são populações que precisam de rastreamento, né? Mas ainda é um desafio, realmente não existe um rastreamento populacional, né? Então, estar atento, e como a doutora Ilka falou, bons hábitos de vida, atividade física, alimentação saudável, as horas de sono, ter o acompanhamento médico periódico, estar atento a sintomas, né? O surgimento de um diabetes, uma pessoa que não tinha um fator de risco. Então, estar atento a manifestações que mereçam investigação. E hoje o acesso à saúde é melhor. Assim, eu tenho recomendações, uma recomendação de uma sociedade europeia, recomendação de uma sociedade americana, recomendação, assim, paciente que tenha, ela tem identificou um BRCA2, BRCA1 mutado na família. Aí, qual, assim, a frequência tem uma certa discussão, acho que é cada 6 meses tem que fazer exames, outros acham que é 1 ano, exames, ou o exame que tu tem que fazer ressonância, ou tem que fazer ecoendoscopia. Na tua prática, qual que tu tem, assim, eu adoto fazer isso? Eu adoto a ressonância. 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 Com contraste. Com contraste. Colangiopancreato ressonância ou ressonância? Sim, ressonância do abdômen superior com contraste, mais colangiopancreatografia por ressonância. E, na dúvida ou na impossibilidade do contraste, a ecoendoscopia. Então, a ressonância deixou alguma dúvida, ou às vezes o exame, né, não é um exame tão fácil de fazer a ressonância, né? A pessoa entra no túnel, é barulhento, precisa respirar, parar de respirar, então, e isso muda a qualidade também do exame, né? Tem uma certa discussão também, assim, a ressonância é superior à ecoendoscopia. Outros acham que a ecoendoscopia é superior em capacidade de identificar a presença ali de alguma lesão. É claro que a ecoendoscopia, o que é ecoendoscopia? A gente fala e talvez não explicou o que é a ecoendoscopia, né? A ecoendoscopia é o ultrassom na ponta do endoscópio. Então, no aparelho de endoscopia, que é uma sonda que entra pela boca, vai lá no estômago, tem um transdutor de ultrassom. Então, o pâncreas, como fica do lado do duodeno, e do lado do estômago, o ultrassom consegue ver bem de perto, né? Então, provavelmente, para avaliação de parênquima, seja melhor do que a ressonância. Para avaliação de ductos, aparentemente, a ressonância. Mas a ecoendoscopia é mais invasivo, né? Precisa sedar, né? O aparelho passa pela boca. É um exame que acaba sendo mais invasivo do que a ressonância. Mas então, é muito útil. Mas é muito útil e permite punção, né? Que a ressonância não permite. Não tem o mesmo acesso a ecoendoscopia consegue um resultado da biópsia melhor do que um outro via de biópsia por tomografia. Certamente, sim. Mas assim como o ultrassom, que é o ultrassom simples, o ultrassom comum que a gente solicita, tem uma característica que a gente sempre fala, né? O ultrassom é o operador dependente. E a ecoendoscopia acaba sendo também, né? Sim. Porque o que isso quer dizer, né? Traduzindo. Quando você faz uma tomografia, os exames axiais, uma tomografia, uma ressonância, depende da tecnologia e do radiologista que vai laudar aquele filme, as imagens estão lá prontas, né? Existe todo um preparo, como a doutora Mariângela citou, precisa entrar no aparelho, precisa do contraste ser bem infundido, precisa que o paciente pare de respirar em alguns momentos, precisa de tudo isso. Mas esse exame pode ser o doutor A, o doutor B e até o próprio cirurgião, o próprio clínico a avaliar em conjunto. Mas o exame que é operador dependente depende daquele médico que está executando o procedimento naquele momento. Sim. Né? Porque onde ele passar o transdutor é onde a imagem é formada, é a informação que nos é passada. Então, e é um exame bastante invasivo. Então, assim, não é tudo para todo mundo, não é uma receita de bolo, né? Então, assim, para cada achado, para
cada particularidade que a gente quer, para cada dúvida, para cada questionamento, eu acho que existe um exame diferente. É Sim, isso? exatamente. Uma Concordo, pergunta. Nós falamos esse tempo atrás sobre câncer de colo, sobre prevenção, em câncer de outros tumores, existem prevenção de outros tumores. Câncer de pâncreas, tem prevenção? Então, bons hábitos. Bons hábitos. Não fumar, né? Alimentação saudável, atividade física, ter as horas de sono. O sono, a gente cada vez mais é um assunto que cada vez se fala mais. A gente precisa dormir bem. Então, a própria ingestão de bebida alcoólica, né, que nós acabamos não falando tanto da pancreatite crônica, mas é uma causa de pancreatite crônica, pode ser causa de pancreatite aguda também, então ter o cuidado de não ser exagero, né? E falar em hábitos saudáveis. Vamos fazer propaganda um pouquinho, tá vendo um documentário, Blue Zones, né? Zonas Azuis do Mundo, né? Era um documentário das regiões na qual existem os maiores longevos no mundo. Pessoas acima de 100 anos. E que tem de comum nessas pessoas? Hábitos saudáveis. Caminhada, se mexer, comer bem, escolher a comida que come. E a gente não escolhe a comida, né? A comida que escolhe a gente, né? Nem falo. Hábitos saudáveis. E essas regiões onde tem os maiores longevos do mundo, nem sempre estão tão perto, não tem tanto acesso à saúde. O acesso à saúde é mais distante. Mas é interessante, foi um documentário que eu vi, me chamou a atenção o foco e a qualidade de vida. Está longe de... Ficar longe de médico é uma coisa boa. Ficar longe dos médicos. Eu achei... médico, ficar mais perto das outras coisas e longe dos médicos. Azeite de oliva, extra virgem. Um vinhozinho também vai junto. Depende da quantidade. Depende da quantidade. Uma coisa importante, a quantidade, eles até se diz lá, para mulheres, 125, 150 ml, para o homem no máximo, 2 ao dia. Cuidado. Aí nós, vamos lá, a gente descobriu aquele nódulozinho, a gente fez lá, foi feita uma biópsia, e veio lá o nome adenocarcinoma, ou não, veio lá um neuroendócrino, né? Opera sempre, Karine, esse neuroendócrino aí? Então, o que é biópsia vai te ajudar nisso? O tumor neuroendócrino, ele é o uma Steve gama... Jobs morreu de um tumor neuroendócrino, não é de isso? pâncreas. Morreu. Isso aí. Aí precisa operar todo o neuroendócrino. Às vezes, quando a gente discute, né? A gente leva para as discussões justamente por isso, né? Ver qual é a melhor conduta para aquele paciente. Então, assim, quando vem tumor neuroendócrino, é uma característica só da neoplasia. A gente precisa das demais, né? Precisa do que a gente chama do KI67, precisa do grau de diferenciação, tem vários marcadores ali que o patologista nos fornece, mas tem as informações em relação à localização, em relação ao tamanho, ao paciente, né? Então, assim, a gente falou da doença, a gente falou do pâncreas e tem o próprio paciente, a condição clínica dele. 100% dos casos, a indicação para tratamento, controle de doença é cirúrgico? Não, 100% não. Existem algumas características, né? As lesões bem diferenciadas, pequenas, KI67 baixo, e principalmente, vamos botar mais um peso aí para ser mais conservador, né? Um paciente com uma condição clínica ruim, a tendência é observar, é acompanhar. Mas outras características já nos levam, então, para controle oncológico, para tratamento, realmente o tratamento cirúrgico. De uma maneira geral, no câncer de pâncreas, de uma maneira geral, tanto neuroendócrino quanto adenocarcinoma e outras histologias, o tratamento oncológico com proposta de cura passa pela cirurgia, mas não necessariamente todos os casos precisam ser operados. A cirurgia da neoplasia neuroendócrina do pâncreas também é uma cirurgia que não precisa ser também tão agressiva. Somente a enucleação da lesão pode ser o suficiente. Em alguns casos, em alguns casos, sim. Diferente Mas do adenocarcinoma. não é uma pequena cirurgia, não. Não é porque, exatamente, não é porque você vai enuclear, tirar a lesãozinha ali do pâncreas, vai preservar o órgão, não vai fazer linfadenectomia, não vai tirar o baço, isso não quer dizer que não tenha riscos.
É uma Existe. cirurgia. Existem. Frequentemente está associado, né? Tem a lesão neuroendócrina e o paciente tem doenças de ductos com cistos, de ductos acessórios e de ductos principais, quer dizer, tem outras comemorativos juntos no pâncreas que torna a cirurgia ainda de risco maior, né? E a decisão de qual cirurgia vai ser realizada, conversar, né? Conversar. Um acordo entre o cirurgião e o seu paciente, aquilo que está mais habituado a fazer, aquilo que ele É isso aí. entende que vai ter uma melhor resposta. É Porque isso não aí. existe cirurgia pequena, né? Não existe. É. No pâncreas não tem cirurgia pequena. Se no intestino nós vemos um pólipo, que é uma lesão pré-maligna, e tiramos, resolvemos, por que no pâncreas não fazemos isso, né? Porque não é simples o acesso. Não é simples no acesso e as complicações da doença pancreática, da cirurgia pancreática, elas não são... É uma cirurgia que tem risco de morbidade e mortalidade. É isso aí. É isso aí. Ele A tá lá pancreatite após uma escondidinho. cirurgia pequena, às vezes leva o paciente um resultado não esperado, né? O pâncreas, novamente, né? A gente falou sobre a anatomia, sobre a localização dele. Muitas vezes, é isso que o senhor comentou, às vezes uma punção, uma biópsia pode causar uma pancreatite. Então, é delicado, né? O paciente tem que estar ciente do porquê ele está fazendo esse procedimento invasivo para a gente pesar risco e benefício. Às vezes, quando a gente vai operar, vamos operar um paciente que fez uma biópsia 15 dias atrás e 20 dias atrás, a gente sofre, né? Uma Depois cirurgia vai que fazer a cirurgia, tá após lá. uma biópsia, às vezes. A resposta inflamatória do pâncreas, ela não é tão simples assim, né? E como é importante realmente o paciente compreender a doença, participar das decisões, né? Isso nós vemos hoje com a presença dos termos de consentimento, né? O paciente que compreende a sua doença, ele vai aderir mais ao tratamento, ele vai ter respostas melhores também. Com certeza. Às vezes nós temos que discutir muito a conduta com o paciente, né? Vou propor uma cirurgia, ou a gente discute, nós discutimos, temos alguns casos que a gente, não, vamos observar, né? E muitas vezes somos questionados, mas a gente temos que tomar uma conduta, né? O importante é conversar sobre essa conduta, não assumir sozinho, né? Isso aí. Tanto para indicar a cirurgia, quanto para não indicar. Eu falo sempre, né? O difícil hoje na medicina não é ter conhecimento, é tomar conduta, né? Tomar a melhor conduta perante cada caso, né? E não é uma ciência exata, né? Então, às vezes, o que está escrito lá de recomendação é fazer uma cirurgia radical, grandes ressecções, cirurgias com pós-operatório arrastado, mas às vezes aquele paciente não é o candidato e ele concorda. Então, às vezes, procedimentos menos invasivos, menores, acompanhamentos. Nós temos tantos exames hoje em dia também. Não estou desfavorecendo, né, dizendo que não é para fazer mais cirurgia de forma alguma, mas é discutir e usar todos os meios que nós temos à disposição. Bom, saímos do neuroendócrino, agora descobrimos nesse nódulozinho, nesse nódulozinho que a tomografia mostrou, o ultrassom mostrou, fez uma biópsia, veio o tal do adenocarcinoma, né? Que é o mais frequente, tumor maligno. O que é isso, Karine, esse adeno? O adenocarcinoma é um tumor maligno, né? Então é um câncer do pâncreas, ele corresponde aí a cerca de 90%, né, dos tumores malignos do pâncreas, é o mais frequente, de origem epitelial, então é células de revestimento ali do pâncreas. Infelizmente é uma lesão geralmente agressiva, e a depender da localização do pâncreas entre cabeça, corpo e cauda, muitas vezes ele pode ser uma doença silenciosa. E algumas vezes, às vezes para as pessoas entenderem que não estão familiarizadas, um pólipo de intestino, às vezes um pólipo de 2 centímetros, ele não é câncer. Às vezes ele vem como um adenoma, vem uma lesão benigna ainda, com potencial de virar maligna, mas ainda é uma doença benigna de 2 centímetros. E às vezes no pâncreas um adenocarcinoma de 2 centímetros já é uma lesão localmente avançada e muitas vezes até metastática. Então é algo indolente e infelizmente agressivo. O adenocarcinoma do pâncreas, ele assim, acho que também está relacionado aí com todos esses outros fatores que a gente falou, né, de estilo de vida, hábitos alimentares, tudo isso também está relacionado. A expectativa, tem toda a literatura cita que
em 2030, provavelmente vai ser a segunda neoplasia que mais mata. Então, ele Mais acho mata. que mais E mata. tá longe de ser mais comum, né? E tá longe de ser mais comum, mas eu acho que o que está acontecendo provavelmente é também um aumento da quantidade de ocorrência em função dessa modificação de hábitos alimentares não saudáveis, cada vez as pessoas ficando mais paradas, tendo mais acesso a computador, celular, ficando parado, fazendo menos ativas, televisão. Para fazer as coisas utilizam automóvel, carro, meio de deslocamento, fazem tudo, não fazem um hábito, digamos, tão saudável quanto que você estava falando lá que as pessoas têm, que é buscar fazer atividade, manter um ritmo regular, boa alimentação, e aí acaba tendo mais incidência da neoplasia, e essa neoplasia em 2030 a expectativa é que se torne a segunda neoplasia que mais mate. Apesar de a gente ter dificuldade de fazer o diagnóstico no início, mesmo quando feito o diagnóstico numa forma inicial, é uma doença que tem um alto risco de recidiva ou de apresentar doença metastática. Ô, Ilka, a idade que a gente descobre o câncer de pâncreas está aumentando? Nós estamos descobrindo câncer em pessoas mais velhas? Ou estamos envelhecendo e as doenças estão aparecendo? É difícil de eu te dizer, eu não tenho esse dado claramente, mas acho que está relacionado com que as pessoas estejam vivendo mais e possibilitando a ocorrência de neoplasias ao longo do tempo. Um dos principais fatores de risco é a idade, né? E tabagismo. Então, muitas vezes, as pessoas vivendo mais acaba, né? Nós temos talvez maior, uma né? prevalência. Começa a aparecer outras neoplasias. Mas o hábito de vida, isso não exclui, né? Às vezes, o processo inflamatório, não inflamatório, mas dos hábitos, né? Talvez... Um dos fatores que eu acho e vocês têm recorrentemente discutido aqui, já é com outros colegas também, é a questão da obesidade, que isso se tornou uma doença epidêmica e é um problema, assim, nos países do primeiro mundo e aqui também, o problema acaba sendo a obesidade um grande fator de risco para as doenças. Eu acho que esse é um problema. A expectativa de vida da população, né? Mas vão vivendo mais e ficando com muita gente obesa. É isso aí. E que eu falo, penso, né? O câncer de pâncreas e idade, né? A impressão que eu tenho, não tem esse dado concreto, mas que cada vez mais nós estamos fazendo diagnóstico em pessoas com acima de 80 anos, 84, 85 anos, com câncer de pâncreas, né? Às vezes quando eu vejo no consultório, algum colega liga, tem uma paciente que dá uma doença na cabeça do pâncreas, que é um lugar que é difícil ser tratado. Ela tem 85 anos. Você, meu Deus. Meu Deus. Ela precisa ser tratada, né? Agora, às vezes, a cirurgia é agressiva, né, Karine? Então, faz parte, né? Como eu citei antes, o tratamento oncológico com proposta de cura passa pela cirurgia, né? E não é uma cirurgia pequena, a depender da localização. Mesmo sendo um tumor, o tamanho da neoplasia 2 centímetros, mas a depender da localização, você não precisa fazer uma cirurgia radical, de pós-operatório arrastado, de grandes reconstruções. Às vezes um tumor na região distal do pâncreas, é só tirar o pâncreas só. Mas é bem menor. Mas com... comparando com às vezes, tumor na nós temos cabeça... que tirar um pedaço do pâncreas, um pedaço do intestino, um pedaço do estômago, um pedaço do canal da bile, um pedaço da vesícula. Exato. O duodeno. E depois reconstruir tudo. Exatamente. Às vezes o trabalho é tirar e fazer... Colocar, reconstruir, botar tudo no seu lugar de novo, né? Isso quando o paciente, quando é uma lesão pequena, quando não tem nenhuma outra abordagem cirúrgica prévia, quando não tem nenhuma intercorrência, quando, né? Então, é tudo isso que o senhor comentou com possibilidade de complicar, de piorar, de dificultar. E a gente opera um paciente com câncer de pâncreas, a gente fica... Até a alta dele, tá no 7º dia, 8º dia, tá tranquilo? Não, tranquilo quando ele vai para casa. Exatamente. É um pós-operatório que às vezes a gente, tirando o estômago, o colo, deu 6º dia, 7º dia, tá
Eu vou dormir tranquilo, né? Vou dormir tranquilo. Começando a relaxar. O câncer de pâncreas, quando a gente opera, a gente, até o 10º dia, a gente fica ainda atento, né? É, que precisa daí dessa, eu acho que volta aquela equipe multidisciplinar, depois que o paciente faz a cirurgia, e cada vez mais, né, assim, é recorrente isso, a informação, né, os locais onde fazem mais frequentemente deveriam ser drenados para esse serviço, para concentrar esses tipos de cirurgia no mesmo local, porque não é somente fazer a cirurgia, mas tem toda a equipe que está envolvida no pós, né? Até no pré-operatório. No pré-operatório, a alimentação, os clínicos envolvidos, a equipe da UTI, toda a equipe que está envolvida tem que ter o manejo de saber como... Os familiares, os familiares da discussão. Como manejar esse paciente para que ele desempenhe bem, né? E prestar precocemente aos sinais, estar atento precocemente aos sinais de que possa estar tendo uma condição clínica que mudou, vai estar checando laboratorialmente todos os dias, os pacientes vão estar bem monitorados, bem controlados, vai acabar resultando no desempenho favorável desse paciente. O paciente que faz a cirurgia e que fica ou lá num serviço do interior ou outro local, não que não possa ser feito, mas que tenha uma não abordagem ou não tem familiaridade com abordar esse tipo de paciente e com as intercorrências que tem no pós-operatório, esse paciente pode complicar e evoluir de uma maneira desfavorável. Então, acho que isso é importante de ter essa integração, isso é fundamental. E dentro dessa integração, né, vem a discussão, né, da multidisciplinaridade. Algumas das vezes nós temos a opção de não operar de imediato, né, Ilka? Às vezes a gente discute e temos a opção de tratar esse paciente antes. O paciente com neoplasia do pâncreas, especialmente, eu acho que a discussão principal e mais importante é aquela lesão que dá mais discussão, é a lesão de cabeça de pâncreas. Né? Essa é que dá mais discussão. Dá, né? Muita discussão. Se tem invasão vascular, se não tem, qual pedículo que tem, se está preservado ali artéria hepática, com discussão com o radiologista, se não está, o tronco celíaco está preservado, quanto esse paciente pode ser, se tem linfonodo ou se não tem, como é que a gente vai abordar esse paciente? É uma lesão bem pequena na cabeça do pâncreas. A doutora Karine vai querer indicar a cirurgia e provavelmente a gente todos vamos pensar que esse paciente realmente precisa da cirurgia, porque é muito pequena na cabeça do pâncreas, provavelmente ele vai ser melhor abordado, fazer os exames de estadiamento, faz a ressonância, faz tomografia, não identifica lesão em nenhum outro local, podemos discutir se esse paciente vai precisar ou não fazer uma laparoscopia para investigar se tem doença peritoneal. O paciente com uma lesão bem pequena, ressecável, provavelmente esse paciente seja um candidato em uma condição clínica, que hoje em dia a gente também tem que usar esses critérios também, não somente o critério de imagem, mas usar o critério de desempenho do paciente. O paciente está desempenhando bem, se o paciente está desempenhando bem, e se tem um marcador, se é 19,9 baixo, não tem nenhum outro indicativo que tenha algum fator de alto risco, dor ou um emagrecimento importante, que pode ser um sinal de alerta. Mas esse paciente provavelmente vai ser tratado cirurgicamente. Agora, aquele paciente que tem uma lesão um pouco maior ou presença de linfonodo, esse paciente muito provavelmente vai ser candidato a fazer um tratamento inicial com quimioterapia, para que essa lesão até se torne, e isso os estudos mostram, que tenha uma capacidade de dar um índice de ressecção R0, que é uma ressecção com completa retirada do tumor. Esse é um índice melhor com esses pacientes. E a gente acaba oferecendo o tratamento antes da cirurgia, porque frequentemente os pacientes passam por uma cirurgia grande e a quimioterapia tem um papel importante nesses pacientes com um pouco mais de volume de doença, porque ela diminui a chance de recorrência. E frequentemente o paciente que passa por uma cirurgia maior, ele acaba não conseguindo receber no pós-operatório. Ele não tem performance, né? Então acaba é interessante a ideia e a estratégia de dar, por um motivo, paciente que tenha não condição completa de ressecção inicialmente, ou um paciente que a gente acha que tem um risco maior, já iniciar com a quimioterapia, porque a quimioterapia se provou já útil para tratamento dos pacientes de forma adjuvante, aqueles pacientes quando operados
e não faziam mais nenhum tratamento, a recidiva era muito alta. Quando eles começou o seu estudo com operar e fazer quimioterapia, na primeira geração de quimioterapia, já mostrou melhor resultado em relação à cirurgia somente. E o tratamento que se usa hoje de rotina, o regime FOLFIRINOX, os pacientes acabam tendo melhor resultado quando fazem tratamento, cirurgia e tratamento adjuvante. Então, a ideia de integrar antes da cirurgia, ela é bastante válida. A gente cada vez... eu gosto bastante, né, de fazer quimioterapia antes. Né? Não é que eu gosto, a gente consegue oferecer ao paciente uma oportunidade que antes ele não teria, né? E a cirurgia, como a Karine fala muito, né? Não é fazer uma grande biópsia, né? Eu tenho que ter uma ressecção R0, tem que tirar toda a doença, né? Existem as padronizações, né? Assim como existe a dose terapêutica da quimioterapia, existe a cirurgia padrão com ressecção linfonodal, com margem, né? E depois uma adequada reconstrução. Mas mesmo assim, muitas vezes, infelizmente, apesar de todo o preparo, apesar de seguir a técnica, às vezes o paciente tem alguma intercorrência. E por conta dessa intercorrência, muitas vezes, o paciente não consegue seguir, né? Como a doutora Ilka falou, a quimioterapia imediatamente depois do tratamento e acaba postergando. Então, uma das estratégias é essa. Se a gente já sente, a gente avalia na discussão que o paciente às vezes é um pouco mais frágil, ou, né, a indicação paciente, ou a indicação neoplasia, que é uma doença um pouco maior, que a ressecção vai ser um pouco maior, um pouco mais trabalhosa, ou algumas vezes alguma intercorrência que vem acontecendo, porque a gente não citou, mas as neoplasias de cabeça de pâncreas, muitas vezes, qual é a manifestação? Como é que esse paciente fez o diagnóstico? Ficou amarelo. Ele não foi um achado, né, radiológico por acaso, é porque ele tinha uma queixa, então ele tinha uma doença, uma icterícia, que precisou ser tratada para depois fazer o diagnóstico, para depois fazer a cirurgia e depois fazer a quimioterapia. Então, assim, esse tratamento sistêmico dele se postergou muito. Então, estrategicamente, depois de tratar a doença atual, que seria a icterícia, algumas vezes a gente faz a quimioterapia e oferece esse tratamento sistêmico para o paciente e consegue segurar a cirurgia para um pouco mais para frente. Esse ficar amarelo é um indicativo, né? É um dos principais sintomas Exatamente. Onde abre o... Sim, o tumor da cabeça do pâncreas, como está muito próximo ao ducto biliar, pode empurrar o ducto biliar, dificultando a drenagem, e com isso a icterícia, o amarelão, né? E muitas vezes o paciente se pergunta, por que eu já não estou fazendo a quimioterapia, né? Isso. Por que agora eu já não fiz a quimioterapia? Então, também é um tratamento em que o paciente precisa estar bem para fazer, né? No momento de infecção, o momento da icterícia não é o momento da quimioterapia, precisa ter o diagnóstico histológico, né? Isso demora um tempo, às vezes, né? O pós-operatório imediato, quando o paciente tem complicações ou tem alguma intercorrência, não dá para fazer a quimioterapia naquele momento. E às vezes ele chega lá e causou uma obstrução do canal da bile, ele chega amarelo, mas muito amarelo, né? Sim. Ele chega até a gente e muitas das vezes o nível de bilirrubina, o quanto ele está amarelo, contraindica a cirurgia no momento, né? Sim. Nós precisamos usar recursos adicionais, endoscopia, colocar uma prótese na via biliar, para depois melhorar a condição clínica dele. Que o mais importante o paciente tem que ter condição clínica de cirurgia, né? Venha ser pela condição básica do paciente, venha ser pelas repercussões que essa doença está causando também. 15 anos atrás, o paciente chega ictérico, neoplasia de cabeça de pâncreas, era muito mais estressante do que é hoje. Era muito mais estressante do que é hoje. Porque a gente não tinha, assim, não tinha tantos métodos ou meios de fazer e resolver essa icterícia. Não tinha endoscopia, fazer uma colocação de uma prótese, era difícil de conseguir. Às vezes acesso era mais limitado. Melhorou muito isso, acho, no dia a dia, a medicina intervencionista e a endoscopia intervencionista ali também melhorou significativamente a nossa capacidade de manejar esse paciente com mais rapidez. Eu acho que cada vez a gente tem mais essa integração, assim, ter rapidez nisso daí, né? O paciente já
identificou alguma alteração ou apresentou sintomatologia, rapidamente faz exames, rapidamente já faz um diagnóstico, já rapidamente faz algum procedimento para possibilitar que ele tenha um tratamento efetivo, ou comece um tratamento efetivo para essa lesão. Nós saímos de CPRE, o tratamento endoscópico, colocar um stent na via biliar, que era um stent de plástico, hoje é stent metálico, e hoje temos aqui o stent colocado por radioscopia, né? Então, nós temos hoje todos os recursos que precisa para tratar desse paciente. E muitas vezes também, assim, a gente está falando de drenagem, intervenção, né, os procedimentos que são realizados pelos médicos, mas assim, além da icterícia, muitas vezes, que esse paciente vem obstruído, mas às vezes ele já vem desnutrido também, vem com uma perda significativa de peso, e às vezes até uma dor de difícil controle, né? Então, e a gente tem os recursos aí da equipe multidisciplinar que nos auxiliam muito, porque melhoram a condição clínica do paciente, nutricionalmente oferecem os nutrientes necessários, muitas vezes com volume menor, porque às vezes eles não conseguem aceitar, não conseguem comer muito, mas com um alto teor de proteico, vitamina, e imunomodulador e tudo que, né, é importante para ele. Um bom controle de dor, e não necessariamente com medicação via oral ou injetável, mas às vezes até bloqueios, procedimentos intervencionistas para controle de dor, o que é muito importante, e aí favorece o segmento do tratamento do paciente. E o tratamento, vale a pena postergar um pouco o tratamento, venha a ser a quimioterapia, venha a ser a cirurgia, para recuperar o seu estado de saúde. Nutricional. E muitas vezes é o paciente que também tem diabetes, insuficiência pancreática endócrina, insuficiência exócrina. Então, repor a enzima pancreática também pode ajudar a recuperação nutricional, né? E o controle. E o controle do diabetes também. Voltando àquele assunto, temos que discutir os nossos casos e individualizar o tratamento, né? Não é sair, vamos operar, vamos dar quimioterapia, individualizar. E às vezes a gente tomamos a decisão, um colegiado, né? Vamos fazer quimioterapia. A gente não vê indicação de cirurgia, coloca uma prótese e no transcorrer do tratamento às vezes muda, né, Ilka? Às vezes muda. Acontece A resposta é muito boa, né? É eventual, e a gente tem alguns pacientes que tiveram resposta muito boa. Sempre vem um caso que a gente teve junto, né, que acabou tentando fazer a ressecção cirúrgica mais de uma vez, acabou não dando efetividade para conseguir ressecção, o paciente acabou fazendo uma estratégia diferente, fez radioterapia, que também é uma arma que pode ser utilizada. Nós abordamos 3 vezes. Né? O paciente está muito bem, está em segmento e acompanhamento. Graças a Deus não fez mal para ele. Está muito bem. Então, aí vem assim, a gente não conhece tudo, né? Às vezes, não é que ele tem a doença que ele tem, talvez não venha estar classificada ainda, né? Nós tivemos casos de descobrir com metástase gigante, que também teve uma resposta, mas a gente não pode... assim, nós temos que individualizar todo o tratamento, né? Porque nós temos pacientes que a doença está lá, um nome, adenocarcinoma, mas às vezes é de um subtipo que nós não conhecemos, cada vez mais a gente evolui no sentido de identificação molecular. Capacidade de identificar e individualizar algum tipo de tratamento, e provavelmente em muito pouco tempo a gente vai estar mudando algumas rotinas no futuro em função da característica molecular, que genes estão alterados nesse determinado tipo de tumor ou nesse determinado tipo de paciente, e isso leva a uma estratégia de raciocínio e de abordagem diferente. Então, isso cada vez mais a gente vai utilizar esses recursos para fazer um tratamento individualizado e priorizar o resultado de cada paciente de forma assim, individual. Você falou na penúltima reunião, né? Casos off-label. Todos os casos nossos estão sendo off-label.
Sempre discutir, né? Existem casos realmente, existem algumas características, né? Alguns casos que a gente lembra, né? É. Tanto da doença metastática, localmente avançada. E assim, a gente tem diversos casos, né? Tem pacientes que já foram pacientes que foram para cirurgia upfront, pacientes que voltaram, que a gente, né, acessou a cavidade abdominal algumas vezes, outros fechamos sem ressecar, outros ressecamos, né? Já tivemos a cirurgia minimamente invasiva, as cirurgias com grandes incisões. Então, o objetivo é sempre melhorar a qualidade de vida do paciente. Frisar para ele qual é a evolução, né, dessa doença, quais são os passos do tratamento. Infelizmente, a gente realmente precisa de muitos e muitos recursos, então deixar o paciente familiarizado com isso também, que muitas vezes não é o Dr. Eden que vai coordenar do início ao fim, mas vai participar da sua jornada, mas que quem está junto é o nutricionista, é o clínico, é o radiologista, o fisioterapeuta, todos têm papel, os familiares, a participação, tirar dúvidas, né? Às vezes a cirurgia foi aquela coisa mais perfeita, a gente olha assim de bater foto. E a evolução não é tão favorável, infelizmente. E tem outras que a gente se surpreende muito bem, Faz né? uma cirurgia difícil. Faz uma cirurgia difícil, sai desanimado, mas vem e o paciente no dia seguinte está acordado, ele está bem, com um ótimo controle de dor. Então, assim, o anestesista foi brilhante, todo mundo, né? E a gente saiu meio chateado, mas chega lá na UTI, no pós-operatório, o paciente está super grato. Então, nos surpreendemos também. Então, o que eu sempre penso, né? Eu sempre explicar, tirar as dúvidas do paciente, isso é o mais importante, tá? E discutir os casos. Ninguém é dono da verdade, então, e é uma doença muito, muito, muito complexa, né? Mesmo um nome, adenocarcinoma de pâncreas, mas assim, é muito, muito genérico ainda, perto de tudo que a gente vê. O importante é que a gente tenha as opções táticas, né? As opções terapêuticas. Conhecer as opções terapêuticas e discutir que rumo que a gente vai. Aí vem vamos lá, a gente fez uma cirurgia, ou fez quimioterapia. Esse paciente, nós tiramos um pedaço do pâncreas, né? Não só no resto, mulheres. O que sobrou? Não. Então, isso preocupação, né? Boa pergunta. Como é que eu vou ficar depois que tirou esse pedaço do pâncreas, né? Felizmente, o pâncreas tem uma boa reserva funcional. Então, mesmo retirando uma parte do pâncreas, a maior parte do pâncreas, o restante pode funcionar, né? Porém, quando a retirada é da cabeça pancreática, a chance de insuficiência é maior. Então, nós já devemos nos antecipar e repor a enzima pancreática, que garante a digestão, que garante a absorção e a nutrição adequada do paciente. Com o tempo, avaliar como é que está a função pancreática. Pode ser retirada a enzima, mas realmente, na maioria das vezes, o paciente precisa ficar com essa reposição. E, da mesma forma, o diabetes, né? O pâncreas é responsável pela produção da insulina, mas pode acontecer do paciente não ficar diabético, né? Existe a reserva funcional. Então, acompanhar, observar se esse paciente evolui com diabetes ou não e, quando necessário, iniciar o tratamento. Que hoje nós temos bons medicamentos para controlar, né, as enzimas, para evitar que o paciente tenha uma insuficiência pancreática, né? Sim. A pancreatina é um extrato pancreático e contém... Tem mais acesso, né? E contém as enzimas, né? A amilase, a lipase, as proteases. Então, a administração dessas enzimas durante as refeições garante a digestão e a absorção adequada. E ajustar os hábitos do paciente, né? Cuidar, escolher o que come. Sim, e ajustar tanto a alimentação, mas também a dosagem, né, da enzima. Então, será que para aquele cardápio a quantidade é suficiente? Falamos bastante hoje, né? Sobre pâncreas, complexo. Bom, vamos próximo de finalizar. Doutora Karine, qual a sua opinião sobre essas doenças do pâncreas? Então, doutora Eden, é vasto, né? O pâncreas, anatomicamente, ele é bem escondido e tem uma relação, uma relação, assim, de proximidade com estruturas bem nobres.
muitas vezes queixas inespecíficas, então só uma queixa de dor é difícil, né? Muitas vezes já dizer exatamente o que o paciente tem. Bons hábitos. Tenham bons hábitos. Conversem sempre com o seu médico. Os pacientes costumam ter, né, um médico, então conversar, fazer os exames de rotina, avaliar muitas vezes, mesmo o assunto final, que foi o pâncreas, às vezes queixas inespecíficas de perda de peso ou um diabetes que até então vinha muito bem controlado, às vezes já pode, né, acender a luz amarela, às vezes para uma neoplasia mais agressiva. Conhecer o seu histórico familiar, né, assim como outros tipos de neoplasia, o câncer de pâncreas ele pode ter relação também com né, de origem hereditária, de origem ser transmitido, né, pelos familiares. Então, assim, se conhecer, manter bons hábitos, conversar com o seu médico e para os profissionais que atenderem esses pacientes, caso não tenham experiência com isso, encaminhar para quem está habituado a tratar as doenças pancreáticas. Doutora Ilka? Assim, além do que a Karine já mencionou, dessa condição de prestar atenção nos detalhes, alguma modificação que o paciente venha tendo e fazer investigação para fazer um diagnóstico precoce. A gente não tem uma recomendação de screening para populacional, assim, para toda a população, fazer exames para investigar o pâncreas, mas prestar atenção nesses detalhes, manter os hábitos dietéticos, manter atividade física, isso é fundamental, tipo de alimentação, preservar o sono, qualidade de convívio emocional e ambiental, assim, ter convívio com outras pessoas, isso também é importante. E além disso, eu acho que uma coisa que também tem que ficar assim lembrado é para o paciente que teve o diagnóstico, todos os pacientes, a gente deve insistir em buscar fazer uma análise genética para investigar a possibilidade de hereditariedade, e isso é algo que é uma recomendação e a gente tem buscado fazer para todos os nossos pacientes. Doutora Marianges? Então, a conversa de hoje me deixou muito contente, né? A lembrança do pâncreas. Então, muitas vezes chegam pacientes que dizem, eu nem sabia que tinha essa doença, que tinha esse órgão, né? Então, poder transmitir conhecimento, falar a respeito do pâncreas para o público e também, certamente, muitos estudantes de medicina, muitos colegas lembrarem da hipótese diagnóstica, né? Lembrarem da investigação das doenças pancreáticas, mesmo que não sejam tão comuns, incluir o pâncreas na investigação para que possam ser feitos diagnósticos precoces e permitir, então, o tratamento mais efetivo quando essas doenças são diagnosticadas mais precocemente. Aquilo que você falou, que o pâncreas em 2030 deve ser a segunda causa de morte das doenças oncológicas, né? Isso abate muito o paciente. Quando ele chega no consultório, tem um câncer de pâncreas, já um diagnóstico, adenocarcinoma de pâncreas, vem o paciente, os familiares, eles já olharam, pesquisaram na internet sobre essa doença e já sabe que ele vem emocionalmente abatido, né? Então, trabalho que eu faço no consultório é resgatar um pouco, né? Eu escutei uma vez, o paciente não tem culpa da sua doença muitas das vezes, mas ele tem uma certa responsabilidade na condução do tratamento, né? E essa é a condução do tratamento depende dele acreditar que ele pode ser tratado. E estar bem amparado durante a jornada e estar com profissionais orientados que saibam fazer isso, eu acho importante, fundamental. O paciente também vai se sentir que está num ambiente seguro e que ele está fazendo recurso que realmente é o melhor para o caso dele naquele momento. E hoje, aqui em Florianópolis, nós temos basicamente todos os recursos para tratar um paciente bem, né? E muitas das vezes ficamos surpresos com nossos casos, né? Temos as surpresas negativas, mas também temos surpresas positivas, né? Porque a gente nunca desistiu do paciente, né? Acho que convencer o paciente e os familiares que não vão desistir da doença. O desfecho não cabe a gente às vezes, né? Mas cabe a gente estar junto do paciente e buscar usar os recursos
que estão disponíveis dentro de uma racionalidade. Né? Isso aí. É isso aí, pessoal. Mas Ó, aí, muito legal. Foi isso aí. Doutora Joia. Mariângels, muito obrigado Muito obrigada. pelo seu Obrigado. tempo. Obrigada. Doutora Ilka, muito obrigado. Doutora Obrigado, Karine. Muito obrigada, doutora Eden. É isso aí. Muito obrigada Encerramos pelo o convite. nosso vídeo de hoje. Agradecimento à Surgery Care por patrocinar esse evento, ao estúdio Matraca, tá com o Marcelo ali, fazendo nosso back-office. Priscila, nossa multimaker, nossa secretária, que ajuda a gente e estimula muito a gente a estar aqui, né? É. Pessoal, muito obrigado e Bom final de até a semana. próxima. Até a Até mais, próxima. né?